Um quiosque de praia vende um combinado de sanduíche com suco. Para esse quiosque, há duas opções de pão: pão de forma e pão árabe. Três opções de recheio para o sanduíche, nesse caso frango, atum e queijo, e duas opções de suco, laranja e uva. De quantas maneiras pode ser comprado um combinado de sanduíche com suco? Então, pessoal, vamos analisar aqui essa questão. Você tem um quiosque de praia e vende um combinado de suco com sanduíche. Nesse caso, para esse sanduíche, nós temos aqui duas opções de pão: pão árabe e pão de forma, e três opções para seu recheio, nesse caso frango, atum e queijo. Duas opções de suco, laranja e uva. De quantas maneiras pode ser comprado um combinado de sanduíche com suco? Aqui nessa questão nós temos aqui o que? O tipo de pão. Nós temos que depois que escolher o recheio do sanduíche e temos que escolher, nesse caso, o suco. Então, para o pão, nós temos apenas duas opções. Nesse caso aí, nós temos a opção do pão ser árabe e de forma. O que acontece? Veja que para cada uma das opções nós temos que escolher o recheio, né? Árabe com queijo, árabe com atum, árabe com frango. Então, como é que vai ser? Forma com frango, forma com atum ou forma com queijo. Então, você tem essas opções do recheio também. Então, você tem árabe com frango, com queijo ou atum. E nesse caso nós vamos ter essas mesmas opções de recheio para o pão de forma. Sabendo das opções de recheio, nós temos que, para cada opção de escolha pão e recheio, nós temos que escolher o tipo do suco. Então nesse caso nós temos aí, por exemplo, o suco, nesse caso é de laranja, e o suco de uva. Só que as opções de suco também vai se estender para cada escolha de pão com o seu recheio. Então, pessoal, se você for contar aqui, você vai perceber que você tem 12 opções. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você conta no final, tá? Conta no finalzinho das opções de escolha. Que aqui a gente já tem todas. Aqui no caso nós vamos ter aqui uma sequência, né? Com 3 possibilidades. Então, olha só, sempre contar no finalzinho da sequência. Isso aqui que a gente está fazendo, gente, é chamado diagrama de árvore, tá? Isso aqui é chamado diagrama de árvore. Então, esse diagrama, o que acontece? Ele vai se ramificando, né? Ele vai, de acordo com as opções que nós temos nas próximas sequências, né? Você vai ampliando esse diagrama. Ele é chamado de diagrama de árvore para, inicialmente, resolvermos esses exercícios, né? Que são exercícios simples da análise combinatória. Você pode simplesmente utilizar o diagrama de árvore para te ajudar. Inicialmente, para entender como fazer cálculo, né, do número de possibilidades em um dado problema, uma dada questão de análise, envolvendo análise combinatória. Então, aí nesse caso, nós temos 12 possibilidades, 12 tipos, né, de combinado de sanduíche com suco. Por exemplo, nós temos aí árabe com frango com laranja, podemos também ter pão de forma, queijo e uva, podemos ter o pão árabe com atum e suco de laranja. Então, você tem essas 12 opções de escolha, né, um combinado ali de pão, recheio e suco. Você tem 12 opções ou 12 possibilidades de comprar, né, esse combinado. Agora, gente, veja que eu também posso utilizar, nós fizemos isso na última questão, uma multiplicação. Essa multiplicação, ela é chamada de princípio multiplicativo. Essa multiplicaçãozinha que nós vamos fazer vem do que chamamos princípio multiplicativo na análise combinatória. Então veja que aqui nós temos para o pão 2 opções, temos aqui o recheio, nesse caso 3 opções para cada uma das duas, então 2 vezes 3 vai dar 6, né? Mas vamos chegar lá. E temos aqui para cada uma das 6 opções, nós temos que multiplicar por 2, né? Para cada uma das 6 opções nós temos 2 possibilidades. Árabe com frango, aí temos que escolher laranja ou uva. Árabe com queijo, laranja ou uva. Então, para cada uma das 6, no caso, essas 6 opções são formadas pela junção pão, do tipo de pão com recheio. Então, já fazendo o cálculo dessas opções, são 6. Você tem aí, para cada uma das 6, 2 opções de suco. Então, multiplicando tudo aqui, 6 vezes 2, nós temos aí 12 opções ou 12 possibilidades aí de escolha, né, de um combinado de sanduíche com o suco, né, gente? Então esse daqui nós chamamos de princípio multiplicativo. Também chamado de princípio fundamental da contagem. Também é chamado princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque esse princípio ele nos dá a possibilidade de contarmos, né? Contarmos uma lista, né, de possibilidades que nós temos ali envolvendo 2 ou mais escolhas, né? Então, nesse caso, o princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo, vai nos dar a possibilidade de fazermos essa contagem. Veja que se você não soubesse desse princípio, você utilizaria o diagrama de árvore que acabei de ensinar, né? Você lista as opções, cada uma que você tem, e aí
após a escolha, né, após a opção, você ramifica para as outras opções. Então, nesse princípio, você apenas coloca as opções e vai ramificando para as demais opções de escolha, de possibilidades. Aí, no final, você tem todas as possibilidades. O problema, gente, aqui é que fazer esse exercício pelo diagrama de árvore, pense aí só, digamos que você tivesse 4 opções de pão, 5 opções de recheio e 7 opções de suco. Então você teria um diagrama de árvore maior. Esse diagrama se estenderia, né? Imagine aí, você tem aí essa quantidade enorme, né, de opções. Então ficaria inviável fazer esse cálculo simplesmente desenhando o diagrama de árvore. Você tem muitas opções para cada uma das escolhas, fica inviável desenhar esse diagrama de árvore. Então o que é que você vai utilizar? O princípio multiplicativo. Você já sabe, você já entendeu a ideia de como fazer o cálculo do número de possibilidades através do diagrama de árvore. Você já sabe fazer cálculo de possibilidades por ele. Mas por você ter muitas opções e uma outra questão, outro questionamento, né, que se peça em uma prova, em outra questão, você pode acabar tendo muitas opções para cada escolha. E aí, fazer pelo diagrama de árvore vai ser inviável, vai demorar muito. Então, não faça assim. Utilize o princípio multiplicativo, ele está muito relacionado com o diagrama de árvore. Acabamos de perceber isso aí, né? Aqui no caso, simplesmente só multiplicar o número de opções de escolha para cada uma das opções, e aí você simplesmente resolve isso daí. Imagine aí, um pão com 5 opções. Eu não vou listar aqui quais seriam elas, não. Digamos que ele tem 5 opções. Sei lá, forma, pão árabe, sei lá, hot dog, pão de hambúrguer. Então você tem 5 opções aí, mais uma opção lá, não sei. Então você tem 5 opções de pão e digamos aí que você tenha 4 opções de recheio e 6 opções de suco. Então, pessoal, fazendo essa conta aí, nesse cálculo, veja que você tem 5 vezes 4 vezes 6. Então 5 vezes 4, 20. Para cada uma das 20 possibilidades de escolha do tipo de pão e recheio, nós temos 6 opções de suco. Então 20 vezes 6, nesse caso aí você tem 20 vezes 6, 120 opções, tá? Imagine, gente, você fazer o cálculo, o número de possibilidades com esse número de opções para cada uma das escolhas, né? Tipo de pão, do recheio e do suco. Aumentou o número de opções para cada uma das escolhas, você tem aí, nesse caso, um diagrama maior, né? Então, amplia-se o diagrama, vai ser um diagrama maior. Imagine você fazer um diagrama de árvore com 120 possibilidades, né? Listando cada uma dessas possibilidades, dessas opções. Então aí nesse caso um diagrama muito grande, né, ficaria inviável. Então, nesse caso aqui, gente, é você aplicar direto o que você acabou de aprender, que é o princípio multiplicativo, ou chamado também de princípio fundamental da contagem. Então, aplicar direto o princípio multiplicativo. Você multiplica o número de opções para cada uma das escolhas. Então, nesse caso, 5 vezes 4 vezes 6, são 120 possibilidades de escolha de um combinado de sanduíche, tipo de pão com recheio e suco. Então, nesse caso, eu levando em conta que são 5 tipos de pão, 4 tipos de recheio e 6 opções de suco. Então, aí 5 vezes 4, 20 vezes 6, 120. Imagine aí, né? Fazendo um diagrama de árvore com esse número de possibilidades aí, né, no conjunto, combinado com suco, seria um diagrama de árvore imenso. Então não faz pelo diagrama de árvore nesse caso não, já aplique logo o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, simplesmente fazendo a multiplicação do número de opções para cada uma das possibilidades. Então fica aí a dica.